A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, estamos aqui de volta para meditar na palavra de Deus e hoje nós vamos iniciar o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Nós já caminhamos aqui do capítulo 1 ao capítulo 6 e hoje nós vamos entrar no capítulo 7. E sabe o que é interessante, meus irmãos? No capítulo 6, Jesus nos traz o sermão da planície. E esse sermão nos traz ensinamentos sobre princípios e valores do reino de Deus. E ele nos mostra que nós precisamos começar a viver o reino de Deus aqui na terra. Nós não devemos aguardar a nossa ida para a eternidade, não. O nosso desafio como discípulo de Jesus é começar a viver o reino de Deus aqui na terra. E no capítulo 7, Jesus começa a nos ensinar na prática como fazer isso, através da sua vida. Ele coloca aqui em prática os valores e os princípios do reino de Deus. Nós vamos perceber hoje nessa leitura. No capítulo 7 fala sobre a cura do servo do oficial romano, ou a cura do servo do centurião romano, um homem de grande autoridade. Porque se ele tinha um servo e ele amava esse servo, ele era um homem de grande autoridade. E aqui fala: quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. E havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente e quase morto. Aqui em algumas traduções se utiliza o termo centurião e se utiliza o termo servo, tá? Servo nessa época era um escravo. Versículo 3. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. E eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então aqui o oficial manda alguns judeus ir até Jesus para falar sobre o seu escravo que estava doente, que estava à beira da morte. Então esses judeus que vão até Jesus falam: Senhor, cura o empregado, cura o servo, o escravo desse centurião, porque ele está quase morrendo. Mas cura, porque esse centurião é um homem bom, é um homem que construiu a sinagoga, é um homem muito bom. Dentro da ótica desses homens, era que ele deveria ser atendido à vontade desse centurião, porque ele era merecedor, pelo merecimento, porque ele era uma pessoa boa aos olhos daqueles judeus, daqueles líderes judeus. Então, nos olhos daqueles líderes judeus, aquele centurião era uma pessoa boa. Então, ele merecia, era pelo merecimento. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Versículo 5. Pois estima muito o nosso povo, até construiu uma sinagoga para nós. Versículo 6. Então Jesus foi com eles, porém quando estava perto da casa do oficial romano, mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. E eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem a minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu. Então virou-se e disse para a multidão que seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo em outro povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado.
E você vê, meus irmãos, os judeus vão até Jesus e falam: você precisa curar, porque ele é merecedor. Você precisa curar, porque ele é merecedor. Dentro da ótica dos judeus, ele precisava, o servo daquele homem precisava ser curado porque aquele homem era merecedor. Mas olha que paradoxo, né? Dentro do olhar daquele homem, ele não era merecedor nem que Jesus pisasse na sua casa. Então ele não se achava digno de estar na presença de Jesus. Ele não se achava merecedor. Para analisar, né? Então aí Jesus cura o servo daquele homem. E Jesus fala: nunca vi fé tão grande como a desse homem. Esse homem humilde, né? Que reconhece a sua fragilidade, reconhece que a cura não viria pelo merecimento, mas viria pela graça e pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Nós não merecemos nada, nós precisamos ser como esse homem. Entender que por mais que a gente faça algo, nós não somos merecedores. Mesmo que a gente faça algo para Jesus, nós não somos merecedores. Nada paga aquilo que Jesus ele fez por nós. Nós não somos dignos e não é por merecimento. Aqui há um paradoxo, meus irmãos. E aqui Jesus nos ensina sobre os valores da sua pregação. Aqui ele começa a colocar em prática. Porque o que o sermão da planície falava? Bem-aventurados pobres. Aquele servo era um pobre. Bem-aventurados humildes. Aquele centurião era humilde. Por mais que ele tinha poder diante dos olhos humanos, ele era um homem humilde. O que o sermão da planície fala? Bem-aventurados os misericordiosos. Olha a misericórdia daquele centurião. E olha a misericórdia de Jesus sobre a vida daquele centurião e da vida daquele servo. Aquele homem não se achava merecedor. O servo era pobre. Aquele centurião era pobre de espírito, porque reconhecia sua dependência de Deus. Assim nós devemos também ser. Aquele centurião, ele é humilde, mesmo tendo todo o poder diante dos homens e podendo ser orgulhoso. Aquele centurião era misericordioso, porque tinha misericórdia do seu servo e amava o seu servo. Assim Jesus também agiu de misericórdia sobre a vida dele. Assim também é nas nossas vidas, meus irmãos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós não merecemos tudo aquilo que Jesus fez por nós. Mas ainda assim, Jesus morreu naquela cruz por cada um de nós. Pense nisso.